Olá, eu sou Thaís Miranda, médica geriatra. O tema do vídeo de hoje é a demência vascular, inserida dentro desse grande grupo de temas que estamos discutindo sobre demências. A demência vascular é a segunda causa mais frequente de demências. Ela só perde em frequência para a doença de Alzheimer. Inclusive, muitos autores colocam vários pontos de interseção comuns entre a demência vascular e a demência de Alzheimer. É bem provável que a grande maioria dos pacientes tenham alguns componentes de demência vascular e alguns componentes de demência de Alzheimer. São raros aqueles que possuem a demência vascular na sua forma pura. Por definição, a demência vascular ela acontece por um problema circulatório do cérebro. Você já ouviu falar no AVC, no derrame? AVC significa que uma artéria do nosso cérebro não conseguiu mais proporcionar o fluxo de sangue necessário que os neurônios precisam. E isso acontece por dois caminhos. Ou porque essa artéria entupiu, ocluiu e, portanto, o sangue não conseguiu chegar ao seu destino. Ou porque essa artéria extravasou o sangue, rompeu e o sangue se derramou em uma região do cérebro, de forma que essa região do cérebro realmente ficou sem o suprimento sanguíneo adequado. Quando acontece um evento como esse, se esse evento está localizado numa área do cérebro responsável pela cognição, é muito provável que esse paciente evolua sim com um quadro de demência. Agora, vamos pontuar quais são as principais características da demência vascular, como que ela se apresenta clinicamente. Então, o modo de início dos sintomas, em geral, ele é abrupto, ele é mais rápido que a demência de Alzheimer, por exemplo. Na demência de Alzheimer, as pessoas começam com pequenas falhas que vão progredindo ao longo do tempo. Na demência vascular, em geral, esse início é mais abrupto, porque nós dependemos que aconteça esse evento marcante no cérebro do AVC. Pode ser que esse indivíduo não tenha um AVC clinicamente significativo, não tenha muitos sintomas. Às vezes, a pessoa nem percebe que teve o AVC. E quando o médico vai investigar, vai fazer exames de tomografia, de ressonâncias do cérebro, é que aparecem cicatrizes mostrando que algum dia no passado esses AVCs surgiram, mesmo que não foram expressos clinicamente. Então, o início em geral é mais rápido. Depois, na evolução, a demência vascular ela costuma evoluir em degraus. Então, o indivíduo fica uma longa parte do tempo estável e quando ele tem um novo evento, um novo problema circulatório cerebral, o indivíduo cai, ele piora rapidamente, depois ele fica bastante tempo estável até que esse ciclo se renova. Então, isso a gente chama de evolução em degraus. Na demência de Alzheimer não acontece assim. Na demência de Alzheimer em geral, a evolução é lenta e progressiva, como se a gente imaginasse uma curva descendente mesmo. Outra característica da demência vascular é a labilidade emocional. São alterações emocionais muito rápidas que acontecem nesses pacientes. Então, no momento estão chorando, estão tristes, queixosos, apáticos e de repente ficam felizes, ficam dando risada, até de forma imotivada. Mas em linhas gerais, a depressão acaba sendo a característica mais marcante. Existe uma associação bastante frequente entre os sintomas depressivos e as alterações circulatórias do nosso cérebro. Um outro ponto é que o paciente com demência vascular frequentemente tem o que a gente chama de sinais neurológicos focais. São alterações de marcha, alterações motoras, assimetria de força de um lado do corpo para o outro, que são ocasionadas pelo AVC. Então, acontece uma associação entre esses sinais focais neurológicos e o quadro demencial. Outra característica da demência vascular é que não necessariamente a evolução é progressiva, degenerativa, com curso inexorável. A demência vascular, ela piora a cada AVC que o indivíduo sofre, mesmo que seja pequeno. Então, se nós conseguirmos interromper esse percurso e o indivíduo não sofrer mais novos AVCs, é bem provável que essa doença fique estável por boa parte do tempo. Então, nós temos que focar a nossa atenção no controle dos fatores de risco cardiovasculares. E a boa notícia é que está muito próximo de nós conseguirmos esse controle. Vamos então pontuar os principais fatores de risco que, se controlados, vão manter a doença estável ou até fazer com que o indivíduo melhore um pouquinho. O primeiro deles é a hipertensão arterial, a pressão alta.
Não basta tomar o remédio da pressão alta, precisa conferir se os níveis de pressão estão sempre bons. O outro ponto é o diabetes. Da mesma maneira, não basta tomar o medicamento, precisamos fazer exames para saber se o açúcar no sangue está controlado. O outro é o colesterol alto. Ele precisa estar em níveis normais, seja por alimentação adequada ou seja pelo uso de medicamentos. Nós precisamos manter o colesterol em níveis adequados para cada idade, para cada característica, para cada indivíduo. E isso, na consulta médica, conseguimos individualizar. Outro fator de risco é o sobrepeso ou a obesidade. Quanto mais tempo o indivíduo vive com sobrepeso, com obesidade, maior é o seu risco cardiovascular. Da mesma maneira, a inatividade física, o sedentarismo. Precisamos combater o quanto antes, nunca é tarde para iniciarmos alguma atividade física. Tabagismo, a cessação do tabagismo promove redução dos riscos de demência vascular. E por fim, indivíduos que já sofreram infarto ou que já sofreram angina, que possuem angina, que sofrem de doenças do coração, esses indivíduos têm um risco aumentado para o AVC. Existe uma condição específica do coração chamada fibrilação atrial, que tem um risco bastante aumentado de novos AVCs, mas o tratamento correto da fibrilação atrial minimiza esse tipo de risco. Então, vamos focar a nossa atenção para aquilo que é possível prevenir. Um abraço e até o próximo vídeo!